Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui para analisar o poema que está faltando, né? Um dos poemas, mais um poema, né? A gente leu Profissão de Fé, e agora eu estou lendo a Ilíada. Não vou ler a Ilíada, mas eu vou ler lendo a Ilíada, né? Estou lendo a Ilíada. Uma piada aí sem graça, mas aqui a gente tem, primeiramente, pode destacar quem não lembra o que é a Ilíada. A Ilíada, ele trata de um ano dentro da Guerra de Troia, né? Tem um filme que também retrata mais ou menos, né? O filme não é fiel à literatura, mas ele busca retratar esse evento de uma forma histórica, porque foi um evento que historicamente aconteceu, né? Nós temos pouquíssimas informações como historicamente aconteceu, mas o filme ele tenta imaginar como seria isso de um ponto de vista mais histórico. É um excelente filme, Troia, com Brad Pitt, excelente filme. A gente também tem uma série da BBC, né, que com algumas mudanças estranhas, principalmente referente à etnia de alguns personagens, né, que não faziam sentido naquela época. Mas também assim é interessante ver porque ele procura ser mais fiel à história do livro, né? Que no caso aqui vai ser Troia, a Queda de uma Cidade, se não me engano. Também é interessante. E que a gente vê, né, um soneto. Soneto é uma imitação não, mas o classicismo criou sonetos como uma espécie de forma fixa que homenageia, né, ou pelo menos tenta imitar as formas fixas que os gregos e latinos tinham. Então, tá aí, né? Enfim, então, a Ilíada, ela é o pilar da nossa literatura. É o livro que tem mais de 2.500 anos, que foi utilizado vastamente por praticamente uma série interminável de escritores, imitaram e se inspiraram nesse poema, né? Que a Ilíada é um poema épico, incrível. Então, aqui a gente vai fazer análise, uma análise um pouco mais curta, né? Porque é um poema bem menor, só um soneto. Vamos lá. Ei-lo poema de assombros, céu cortado de relâmpagos, onde a alma potente de Homero vive e vive eternizado, o espanto poder da argiva, gente. Então, na primeira estrofe, né? Primeiro quarteto a gente tem aqui, né? Ele justamente falando que é um poema de assombros, né? Por quê? Porque quando você vai ver, é realmente inacreditável ali as figuras que aparecem, a utilização dos deuses, o drama, como cada canto, né? São vários cantos, se não me engano, são 24 cantos. E cada canto tem ali seu argumento central, é uma história única. Então, a gente tem a Aristéia de Diomedes, tem o combate de Ajax contra Heitor, vários capítulos cheio de coisas incríveis e com muito, como é que eu posso dizer, com muito apego à situação, né? Muita emoção que a gente vê ali, né? Você está falando de uma guerra, né? Uma guerra entre heróis, entre povos. Interessante, aqui ele começa justamente elevando uma figura da guerra, né? Como o poema é assombroso, como o poema chama a atenção aí o céu cortado de relâmpagos, onde a alma potente de Homero vive. Então, dentro do poema aqui, a gente tem onde a alma de Homero vive, né? Depois ele vai dizer que vive eternizado o espantoso poder da argiva, né? A gente, ou seja, da gente grega, né? Então, o céu aqui não é um céu normal. A metáfora que ele utiliza é um céu cortado de relâmpagos, justamente para que, fazendo essa metáfora, para elevar e colocar a grandiosidade do céu que eram as batalhas da Ilíada, né? Então não era um céu normal, era um céu cortado de relâmpagos. Aqui relâmpagos a gente pode também até mesmo encarar como uma metonímia para a figura de Zeus, né? Então é quase uma dupla, uma metáfora junto com a metonímia que a gente pode trazer, interpretar, né? Que o relâmpago era uma das armas de Zeus, né? Então era o céu que era cortado, ou seja, era o céu que possuía, que estava ali a figura do Zeus divino, né? Então aí, onde a alma de potente vive, a alma potente de Homero vive, né? Porque os poetas, os grandes artistas não morrem, eles sobrevivem na sua arte, né? Então aqui ele coloca tanto no, interessante aqui que ele fala, tanto no céu quanto na obra, né? Aqui há uma ambiguidade proposital. Então, é no céu que a alma potente de Homero vive, mas também é na obra. Na verdade, quando é na obra, mas também é no céu. Do mesmo jeito que está eternizado o poder da argiva, né, dos gregos daquela época. Né? Lembrando que a Grécia, nessa época, eram pequenos reinos, né, que depois vieram a se tornar cidades estáveis. Né? Aí arde Troia de rastros passo atado, o herói ao carro rival e ardente, bate o sol sobre um mar ilimitado de capacetes e de sangue quente. Então,
Aqui a gente tem, né, toda a questão do carro, né, que era um de os maiores heróis, né, tinha os seus carros, né, com seus cavalos ali, o cara um carro de guerra. Então, aqui ele no segundo quarteto ele coloca justamente a figura da guerra, de como é, né, a, a situação, né? O sol lá e o batendo no mar e a guerra acontecendo. Inclusive, tem uma boa parte ali, né? Uma boa parte, mas se eu não me engano, quer dizer, não me engano, uma das batalhas principais acontece justamente no perto da praia, que é quando os troianos eles saem de Troia e tentam exterminar de vez os gregos que naquele momento estavam sem aqueles, que eles não queriam lutar. Então, quase, quase, quase que os gregos perdem nesse momento. É bem interessante. Ele continua agora, né, nos tercetos ele muda, né, a questão, né? Interessante porque o que? O soneto, ele é a estrutura fixa do amor, né? Então, a gente está falando de guerra aqui, mas nos terceiros ele muda o tom do poema. Então, mais que as armas, porém, mais que a batalha, mais que os incêndios, brilha o amor que ateia o ódio e entre os povos a discórdia espalha. Para quem não sabe, né, a Guerra de Troia, ela começa justamente porque o príncipe Paris, ele seduz e rapta a Helena, né? Porque a Helena teria sido prometido por ele por Afrodite, mas a Helena era casada, então ele se sente no direito de roubar a Helena para ele, né, porque foi prometido por uma deusa, mas o corno não ficou satisfeito, né, e foi atrás. Isso acontece ali por dentre alguns outros motivos, né, porque todos os deuses, né, todos os deuses, não, desculpa, todos os reis da Grécia, menos Aquiles, né, que na época não foi Aquiles, foi o pai dele, que é Peleu, eles prometeram que iriam respeitar o casamento de Helena, né? Então, o desrespeito foi um desrespeito para todos aqueles deuses. E aqui eles vão para lá só para se honrar como a figura de um guerreiro inimaginável, né? Para botar seu nome na história. A gente tem esse momento, né? Por isso que ele, muitas vezes, ele é indiferente o rei que está comandando ali, que é o Agamemnon, porque ele pode sair da guerra. Inclusive, ele sai da guerra, né, em determinado momento. Porque ele não faz parte desse juramento, né? Então, Paris rouba a Helena, e inclusive tem um dado momento, né? Que é uma batalha entre Paris e o corno, né? Do Menelau. E Paris toma uma surra, né? E na hora que ele vai morrer, Afrodite teleporta ele para os braços de Helena. E aí ele fica numa boa parte da guerra. Paris assim, é uma figura bastante sacana dentro do mundo grego, né? Se a gente pensar hoje no arquétipo do herói, ele é um, um covarde, ele não luta muito bem, né? É, então ele traz a destruição da sociedade. Então, apesar de ser um dos responsáveis por matar Aquiles, né? Ele é um personagem bem deplorávelzinho. Ele passa boa parte da guerra lá, enquanto eles estão morrendo porque ele roubou a Helena. Ele passa boa parte ali desse tempo da guerra lá nos braços de Helena. Vai voltar depois. Então, aqui é esse amor que ora ativa, ora serena a guerra, e o herói Pares em cadeia aos corvos seios da formosa Helena. Então aqui a gente tem até mesmo não, aqui a gente tem uma antítese, né? A guerra e o amor. Então pode até não aparecer de forma tão direta, quer dizer, até aparece esse amor, né? Ora serena a guerra. Então a gente tem amor, guerra. Então a gente tem essa questão dos dois, né? Então, um poema muito interessante, ele trabalha assim com a parte de cima mais focada na guerra, uma elevação Homero, né, no primeiro quarteto, no segundo quarteto, falando mais da questão da guerra propriamente dita, né? Aí no primeiro terceto ele faz a transição da batalha para o amor e termina justamente falando de qual amor ele está falando, né? O amor que consegue mesmo, ora, serenar a guerra, né? Então, é um poema, para mim também, mais um poema de ótima qualidade, um soneto muito bom, né? Soneto com. Não é um soneto camoniano, mas ainda assim, é um soneto com uma métrica perfeita, muito bem encaixado. Mais uma obra de parabéns aqui do nosso querido
príncipe dos poetas, Olavo Bilac.